Nós estamos falando em estruturação e as regras básicas da estruturação não nasceram hoje. Essa coisa já é bem antiga, como você pode ter verificado aí no texto. Mas a estruturação é a quebra da coisa principal em partes menores. Então preste atenção, quando você quebra alguma coisa em partes, não menor que 2 partes. Então existem profissionais que estruturam as coisas quebrando em uma coisa. E depois pega essa coisa e quebra em uma coisa. Na verdade, não está quebrando. Quando você tem nós vamos ver isso num exemplo que eu vou fazer logo a seguir. Quando você tem uma casa, por exemplo, e você vai dividi-la em partes, você poderia dividir em partes do produto. Chão, paredes e o telhado. Você dividiu em 3 partes. E quando você tem uma coisa, essa coisa é um substantivo, casa. E quando você divide em partes, a coisa se quebra em coisinhas, que são substantivos. Então, uma das regras interessantes é que você quebre a coisa e defina as partes como substantivos. Substantivos comuns concretos, não use abstratos. Então, felicidade, harmoniosa, bonita, essas coisas não existem numa estruturação tangível. Então, o trabalho do projeto, ele prevê, por exemplo, a casa é dividida em partes menores. O telhado é dividido em estrutura, telhas. Então, nós temos um telhado dividido em 2 coisas. As paredes são divididas, poderiam ser divididas em paredes 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais de uma coisa. E repetindo, cada componente da divisão é uma coisa que herda por natureza um substantivo. A estrutura que vai ser montada, e eu vou fazer um exemplo a seguir, a estrutura que vai ser montada, ela parte de substantivos. Eventualmente pode ter um adjetivo de classificação ou de identificação. Mas lembre que toda a decomposição tem que deixar claro o que é o componente. E é claro que sempre existe um atributo e sempre existe um dicionário, um campo de anotação onde você vai explicar o que é telhado. Se a casa tem 3 partes, telhado, paredes e chão, telhado tem uma explicação. Conforme desenhos, conforme materiais em anexo, conforme especificação de produção. Porque telhado é uma palavra só. Telhado superior, telhado da frente, telhado do norte, telhado do sul, é uma referência para entender a parte principal. Chamamos de entregável. Se você decompõe mais ainda esse telhado em partes menores, telhas, caibros, estruturas e bases, aí você tem que explicar o que são telhas. Você tem que explicar, não no título, num campo específico de anotações. Então, no exemplo que eu vou fazer, tanto conceitual como também na ferramenta, você vai ver que é necessário quebrar as coisas em partes, identificá-la como substantivo e também explicar o que é essa parte. Um dos atributos importantes é dicionário, anotações, notas, explicações do que é a parte da estrutura. E a estrutura parece um organograma. Tem divide em outros, que divide em outros menores. Então, a estrutura parece um organograma. Então, a estrutura analítica do projeto, estrutura, organograma. Analítica porque quebra. Analítica é que quebra. Do projeto. Tem todo o trabalho necessário para fazer os pacotes que juntos dão o projeto. Então, uma estrutura analítica do projeto é a decomposição do projeto em partes menores. E essas partes menores são aquelas que juntas vão dar o projeto. Agora, lembra que eu posso classificar as partes menores, eu posso agrupar as partes menores de várias maneiras. Contanto que as partes menores sejam produzidas, sempre teremos o projeto. Não importa como eu classifico, por cor. Se eu tivesse várias partes, as paredes vermelhas e os telhados vermelhos fossem grupados no grupo vermelho,
Seria uma forma de classificar a estrutura de decomposição, mas que no final o projeto vai acontecer porque todos os pacotinhos, todos os trabalhos foram feitos. Lembrando de uma coisa interessante, você não pode esquecer que o trabalho para construir a casa, no meu exemplo, não é só o trabalho de montar as paredes e o telhado. Existe um outro trabalho indireto. Esse é o trabalho direto. Existe um outro trabalho direto, alguém que toma conta, alguém que vigia, alguém que supervisiona, alguém que comanda, alguém que anota, alguém que compra. Há um trabalho indireto e um trabalho direto. Então pensa que na hora que você estrutura o seu trabalho do projeto, existem coisas diretas, coisas indiretas. As coisas diretas você vê, chão, a parede, o telhado, a janela, a porta. As coisas indiretas são supervisão, controle de qualidade, avaliação, treinamento, planejamento, compras. Isso você não vê aparecer dentro do terreno da casa, mas são trabalhos. Lembra o contrato que nós citamos, prevê todo o trabalho do projeto. Nós estamos estruturando todo o trabalho do projeto. Quando você faz um contrato e lê o contrato, há de se entender que lá deve existir uma informação e que o trabalho será conduzido, o trabalho será dirigido e todos os participantes terão um lugar. Tudo isso aí são trabalhos que não representam de maneira clara a construção do prédio, que não aparecem na construção do prédio, mas eles existem. Então aqui fica a dica. A estruturação, o organograma, a estrutura analítica do projeto não tem só o trabalho do prédio. Tem o trabalho do prédio, da administração do prédio e no futuro, mais na frente, talvez apareçam outros componentes de trabalho necessários para você definir a sua estrutura analítica e produzir todas as partes que compõem o projeto.